Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou Andréa Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o segundo e último livro da duologia C.O.s Envolventes da autora Beatriz Meirelles. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal, mas antes de ir para o segundo livro, vamos recapitular rapidinho o primeiro, que foi Casada com o C.O. Ali na Casada com o C.O., nós vamos conhecer a história do Gael e da Lauren, que foi um amor que surgiu através de uma vingança, criada por Eduardo, que acreditou fielmente que Jorge era o único responsável pela morte de sua esposa. Era uma história que tinha tudo para ser linda, era uma história que tinha tudo para ser romântica, mas por conta das mentiras, por conta dessa vingança, a história teve uma reviravolta e foi muito conturbada a relação dos dois. Finaliza com os dois ali tentando se entender, finaliza com o pai do Gael preso e agora nesse segundo, que é casado com a filha do C.O., que terá 314 páginas, nós vamos entender o desenrolar dessa história. Porque muitos anos se passaram e agora o Eduardo está prestes a sair da cadeia. Com isso, Gael e o seu sogro Jorge vê ali a necessidade de estar se desfazendo da empresa, porque com a saída do Eduardo, eles têm 100% de certeza que ele virá com tudo para destruir eles, porque afinal de contas, ele foi preso injustamente, porque todos ali tinham sua parcela de culpa. Ele também tinha, mas era uma das menores, vou dizer para vocês. Com isso, eles colocam a empresa à venda e surge o comprador, que é o Jacob, que ele estudou muito bem a empresa, estudou sobre os donos da empresa e ali ele conheceu um pouco mais sobre a Darlene, que é a filha do Gael e da Lauren. Ali, vendo ela, ele teve a oportunidade de matar 2 coelhos com uma cajadada só. Por quê? O seu pai disse a ele que ele só se tornar o presidente das empresas quando ele se casar. Antes disso, ele não terá esse poder todo. Como ele é um homem muito focado no trabalho, ele quer sim cuidar das empresas como um todo. Ele, na verdade, ele já é praticamente o CEO da empresa, porque ele toma muitas decisões. Mas ali, sentar na cadeira de presidente e dizer eu sou dono da porra toda, é só depois do casamento. Quando ele vai conversar com os pais da Darlene, então tá toda a família reunida, e ali ele fala que ele compra a empresa, ele paga o que eles pedir, mas que em troca, mas que ele quer a mão da Darlene em casamento. Ele quer se casar com ela por um período de 6 meses. Ele explica toda a situação. A família toda é contra, porque afinal de contas foi através de um casamento por contrato que surgiu toda a confusão na vida da Lauren e do Gael. A nossa Darnielle, ela é totalmente diferente da mãe dela. Ela é uma menina que também está com 18 anos, então a gente vai ter aí um déjà vu em algumas situações. Então, ela tem 18 anos, ela é focada no estudo, ela não é tão namoradeira como a mãe, mas ela não é tão ingênua como a mãe. Só que ela vê ali a oportunidade de ajudar a família. Ela conhece a história, mas não a história real. Ela conhece algumas coisas. Então, o que ela sabe é que o vô vai sair da cadeia, o vô vai se vingar, e ela não quer que a sua família acabe sofrendo por conta disso. Então, ela aceita se casar assim com o Jacob. Porque ela fala, gente, é só 6 meses, eu vou terminar esses 6 meses, volto para minha vida, volto meus estudos e vou ser feliz e acabou a história. Então, tá tudo tranquilo. E ela e o Jacob se deu bem logo de cara. Eles se entenderam muito bem, porque ficou bem claro ali que ele não queria manter esse casamento e ela também não. Eles se casam, então, eles vão para uma ilha porque o pai dele está muito feliz. O pai dele está muito contente, porque no dia do noivado, no dia que ela foi apresentada como noiva do Jacob, teve ali uma situação que o pai dele acreditou que ela estava grávida. E na hora que ela foi dizer não estou grávida, não só o Jacob, como o pai dela chegou dizendo que realmente ela estava. Então começou aí com uma mentira, começou aí com uma confusão, no qual ela acabou cedendo por conta que não tinha o que ela fazer. Então o pai do Jacob, ele tá muito feliz. Gente, ele tá radiante, porque o filho vai casar realmente com uma menina maravilhosa, porque ele ficou apaixonado pela Darlene, que é uma menina maravilhosa, e ainda vai ser vô. O que mais ele quer da vida? Eles vão então para uma viagem no lua de mel, eles também vão para uma ilha.
Lá eles têm momentos muito divertidos junto. Lá eles acabam se entregando realmente a essa paixão, porque como eles dizem, vamos ficar 6 meses junto, não tem por que a gente não aproveitar e ter ali momentos de sexo. Que será apenas sexo? Ai, gente, esse povo com essa ideia de que será apenas sexo, eu não consigo compreender. Porque o cara é galanteador, o cara ele dá atenção, o cara é carinhoso, ela é carinhosa com ele. Como que somente vai ficar no sexo, gente? Não tem como, porque eles têm muita cumplicidade. Então eles acabam se envolvendo sim, eles retornam. Só que aí tem a questão que ela acaba no momento de ali defendendo o seu marido em uma situação, acaba dizendo que está grávida. Isso acaba saindo nas mídias, porque as duas famílias têm nome muito forte e eles têm que manter isso agora. Acaba tendo ali vários acontecimentos no qual ela se sente culpada, ela se sente chateada por estar enganando o sogro, que é um homem tão bom. E eles tentam manter essa mentira, porque ela insiste muito que seja contada a verdade. Mas o Jacob, com medo da reação do pai, acaba levando essa mentira adiante, até que ele descobre. E quando ele descobre, gente, as coisas ficam muito feias, porque afinal de contas, ele se sente muito magoado, ele se sente traído, ele se sente assim, o pior dos homens, porque ele vê que ele falhou com o filho dele, que ele acreditou ter criado o filho dele bem e não criou. Lembrando que nesse meio tempo, o Eduardo já saiu da cadeia e ele escolhe justamente o casamento da neta para aparecer. Quando todo mundo vê aquele homem chegando e ele usa da ironia e todo mundo fica tenso acreditando que ele vai acabar com o casamento da neta, a neta aparece e é toda delicada com o avô, ela é toda atenciosa com o avô, dizendo que ele é para aproveitar a festa, que depois eles vão conversar. E com isso, ela acalma o ânimo de todo mundo. Então, nesse segundo livro, nós vamos ver que por mais que ela tenha se casado, não obrigada, porque foi uma escolha dela, por mais que também ela tenha casado com um homem por 6 meses, fazendo apenas um contrato, ela se sente envolvida, ela tenta ali, com essa união, salvar a própria família dela, porque com o tempo ela vai descobrir toda a verdade sobre o que aconteceu no passado. Ela fica louca da vida e ela faz o que eu fiz, que foi colocar cada um no seu lugar, porque ela diz que todo mundo tem culpa e ela tem um plano juntamente com o Jacob para poder unir a família, porque ela vê que chegou o momento que eles têm que conversar e têm que se entender. Então, essa história de vingança, essa história de olho por olho, dente por dente, isso não pode existir mais. E ela também tem ali que poder arrumar uma maneira de conseguir fazer com que o seu sogro a perdoe o marido, que eles possam realmente ser uma família feliz, que eles possam realmente ser uma família de verdade. Vai ser fácil? Não vai, gente. Não vai, porque o pai do Jacob, ele tá tão magoado que ele não consegue mais confiar nos dois. Ele não consegue mais se aproximar dos dois. Até que surge uma novidade, no qual ele acaba meio que se aproximando, mas realmente perdoando e recebendo eles ali como nora, como filho, demora um pouquinho. O envolvimento ali entre o Eduardo com o filho Gael, também com o Jorge, que é o pai da Lauren, o vô da Darlene, vai levar um tempo também. Eles vão ter que conversar muito, eles vão ter que baixar a guarda, eles vão ter que deixar o orgulho de lado, eles vão ter que deixar a mágoa. Então, vai ser um livro bem completo, porque no primeiro a gente viu ali muito a situação da raiva, da mágoa, da vingança, do ódio. No segundo, nós vamos ver que a Darnielle, no fundo, ela veio para unir a família, ela veio para mostrar o erro de todo mundo, ela veio para mostrar que o perdão se faz necessário. Então, assim, eu vou deixar vocês com essa duologia, que é incrível mesmo, eu gostei muito, eu achei ela muito completa. O primeiro livro terminou de uma maneira que precisava, sim, ser terminado, para que o segundo tivesse a amplitude que teve, para que tivesse o desenrolar que teve, e que a gente visse como uma única pessoa conseguiu fazer com que todos os erros causados por outras várias pessoas fossem resolvidos, que o perdão pudesse reinar, que o orgulho pudesse ser desfeito em cada um deles. Então, eu deixo vocês com essa analogia que vale a pena vocês conferirem. Muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus e até a próxima!